Graças a Deus, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estamos chegando em mais uma quarta-feira da live da bênção. A partir desse momento, eu quero pedir licença aos nossos ouvintes, queiram nos receber aí dentro dos vossos lares, para estarmos juntos em espírito de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A live da quarta-feira da bênção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Meus queridos irmãos e ouvintes, vamos junto então, a partir desse momento, estarmos aí conectados com os céus, em espírito de adoração a Deus, né? E todos vocês que nos receberam nesse momento aí dentro do seu lar, através do som desses aparelhos de comunicação, estaremos unidos pelo Espírito Santo de Deus, para nesta tarde nós rogarmos ao Altíssimo, ao Soberano, ao Deus único, ao Criador dos céus e da terra, de tudo quanto neles há, as mais ricas bênçãos dos céus sobre nossas vidas, sobre nosso lar e sobre nossa família. Vamos junto, nesta tarde, adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, como Ele nos manda ou nos ensina, né? Aqueles que adoram o Senhor o adorem em espírito e em verdade, e que nesta tarde nós possamos nos unir em espírito de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, para por Ele nós sermos abençoados, porque Ele é o abençoador, Ele é aquele que pode todas as coisas, Ele é o que tem poder em cima nos céus e embaixo na terra. Que Deus vos abençoe grandemente nessa tarde. Eu vos convido para nós ficarmos juntos até às 16h30, provavelmente, né, meus irmãos? Que possamos fazer segundo a direção do nosso Deus, que possamos fazer segundo o Espírito do Senhor nos conduzir durante o tempo da transmissão da live da quarta-feira da bênção, que vai ao ar todas as quarta-feiras a partir deste horário. Deus vos abençoe grandemente a todos vocês que estão conosco, que vão entrar ainda nesta live, né? Deus tem uma bênção para as vossas vidas. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ver aqui, já temos, né, desde Vava, Michel, Maciel, né? Dani, outra, mas tá difícil, né? Dani Vava Maciel está conosco. Da onde, irmã? Que a irmã está nos recebendo dentro do seu lar nessa tarde. Nos diz da onde estamos chegando aí. Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. E não esqueça, Deus tem uma bênção para as vossas vidas. Eu sempre digo, para as nossas vidas, né, meus irmãos? Para mim aqui, para vocês aí, dentro do seu lar, porque Deus tem uma palavra dos céus aos nossos corações nessa tarde, pela direção divina do querido e amado Espírito Santo. Deus abençoe, eu agradeço por nos receber aí dentro do seu lar, juntamente com a sua família. Deus os bendiga e abençoe toda a sua família. Glórias a Deus, louvado seja
o nome do Senhor. Vamos em frente, meus irmãos, nesta quarta-feira, 8 de abril, né? Olha, a gente vai contar os meses, até meio se atrapalha, porque o tempo voa, né, meus irmãos? E já adentramos no 4º mês do ano, né? E assim o tempo passa depressa e nós precisamos estar ativo, nos preparando, aguardando, preparado o grande dia do arrebatamento do Senhor, porque o tempo passa tão rápido. Daqui um pouquinho o Senhor vem buscar a sua igreja e nós precisamos estar prontos, meus irmãos, né? Não vai dar tempo depois dele vir de alguém se aprontar, de alguém dizer, não, eu tenho que me desfazer desse ou daquela bagagem. Não, temos que estar preparados a todo dia, nos preparando, nos esforçando, para quando esse momento chegar, possamos estar 100% livre desta terra, pronto para herdar a eternidade com o Senhor na glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas que Deus nos abençoe grandemente. Vamos então ao primeiro hino nesta tarde, para nosso e vosso elevo espiritual, sabendo, né, meus irmãos, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem uma bênção para nós, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E vamos junto nesse espírito de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, né? E ficamos juntos, né? Ficamos ligadinhos na palavra de Deus que Ele tem aos nossos corações nessa tarde. E também, como sempre, né, meus irmãos, nós estamos orando pela vida do povo que sempre estão conosco. Em todas as nossas lives, nunca podemos esquecer da oração, é nossa prioridade, tanto quanto a palavra de Deus. Vou pra um lugar bem distante daqui. Quero gozar minha vida como puder. Ter total liberdade como eu quiser. Volta, filho meu pai te espera. Há um lugar vazio que você deixou. Volta, filho meu pai te anela. Volta, filho meu, ao primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. Tornando ele em si, logo perceber o estado de miséria longe nos seus. Lembrou de seu pai e saiu em sua direção. Abraçou, beijou, pedindo o seu perdão. Volta, filho meu pai te espera.
vazio que você deixou. Volta, filho meu, teu pai te anela. Volta, filho meu, ao primeiro amor. Volta, filho meu, teu pai te espera. Há um lugar vazio que você deixou. Volta, filho meu, teu pai te anela. Volta, filho meu, ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, Deus está aí, né? Que todos mesmo, precisam voltar ao primeiro amor, né? A gente sabe, né? Que coisa maravilhosa quando estamos no primeiro amor. O primeiro amor que a palavra do Senhor nos faz entender é aqueles primeiros tempos que a gente aceitou Jesus, né? Que coisa mais boa, né? Não enxergamos problema nenhum, não enxergamos defeito na vida de ninguém. Nós queremos falar de Jesus, nós queremos sentir sempre a presença de Jesus, né? Eu principalmente posso, né, falar com muita propriedade do primeiro amor, meus irmãos, porque pela infinita misericórdia de Deus, o Senhor me batizou com o Espírito Santo com 3 meses de crente, né? Não entendendo nada de Jesus, não conhecendo Jesus direito, além da minha chamada, do momento quando Ele me chamou, né? Mas diante como ser humano, nas Escrituras Sagradas, como Bíblia Sagrada, não conhecia nada a respeito do Evangelho, né? Mas o Senhor me escolheu, me chamou e me salvou, e com 3 meses que eu estava na igreja, adorando a Deus, na comunhão, né, com os crentes, o Senhor me batiza com o Espírito Santo. E aí então eu pude desfrutar 100% dessa grande bênção que é o primeiro amor, né? Agora, passando já pelo processo do novo nascimento, né, da água e do Espírito, a minha vida espiritual, eu posso dizer assim, meus irmãos, a partir daquele momento estava realizada com Deus, né? E ficou desde aquele tempo, né, de que Jesus entrou na minha vida, eu não consegui mais a viver sem Jesus, né? Passei por problemas, por dificuldade, todo mundo passa, por lutas, por momentos, parece que o mundo vai nos tragar, mas quando nós temos o selo do Espírito Santo de Deus, não tem como o diabo apagar da nossa mente o chamado de Jesus Cristo e a vida do Senhor para conosco. É coisa maravilhosa, meus irmãos, é quando nós nos entregamos de corpo e alma ao Senhor, de mente e coração, para fazermos a vontade de Deus. Nada mais nos interessa nesse mundo. Tudo que nós queremos a partir daí é que todos aceitem Jesus, que todos venham provar dessa coisa maravilhosa que é viver uma vida com Cristo, né? E eu, quando eu aceitei Jesus, os primeiros passos, os primeiros tempos, né, eu não descansei, porque eu morava ali no estado de São Paulo, 1.100 quilômetros distante da minha família, e a primeira coisa que o Senhor assentou no meu coração é de vir embora para o sul,
para ganhar meus familiares para Jesus, porque até então ninguém servia a Jesus, até então ninguém conhecia Jesus, e eu passei a conhecer essa maravilha e saber o que é a vida realmente. Nós só entendemos o mistério da vida é quando nós aceitamos o dono da vida, aquele que nos fez, nós aceitamos ele na nossa vida, então nós passamos a conhecer e valorizar o que é a vida realmente. E aí então tudo que nós queremos é que todos alcancem, conheçam esse Deus que nós conhecemos e que possam ser alcançados por ele que nos alcançou, né? Como disse Isaías, fui encontrado, fui achado por alguém que eu não procurava, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas fui achado por ele, né? Estava perdido e ele me achou. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te encontrar nessa tarde, que o Espírito de Deus possa adentrar ao teu coração e a tua alma nesta tarde, e tu começar a sentir a alegria do céu na tua vida, sentir o prazer da vida e ver o que é realmente viver nessa terra. Viver nessa terra é viver com Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, morrer para esse mundo é lucro, mas viver é Cristo na nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor, que Deus vos abençoe grandemente nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos rodar mais hino para nosso e vosso elevo espiritual. Deus tem uma bênção para as vossas vidas. Não esqueça, meus irmãos, nessa tarde Deus quer vos abençoar grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Difícil entender, não dá pra explicar, nem mesmo a eternidade vai conseguir nos revelar. Almejo conhecê-lo, não somente pela fé, mas ver sua majestade do jeito que ele é. Olhar em seus olhos, sentir suas mãos, acariciar seu rosto, ouvir seu coração, saber que foi ele que sofreu tão grande dor, morreu lá na cruz, somente por amor. Aleluia. Almejo conhecê-lo, não somente pela fé, mas ver sua majestade do jeito que ele é. Olhar em seus olhos, sentir suas mãos, acariciar seu rosto,
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Sabia? Morreu lá na cruz por nós, somente por amor, né? E que é nosso desejo de vê-lo, Senhor, não seja só espiritual, mas seja na realidade, ver como Ele é, ali na eternidade, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos sustente nas suas mãos poderosa, como falei no início, nós possamos a cada dia, meus irmãos, que o Senhor nos dá nessa terra, nos preparar para o grande dia da vinda do Senhor, aleluia, para o dia que a trombeta soar, nós estar pronto para subirmos ao encontro do Senhor, aleluia, para adentrar os portões eternos, e de lá ninguém nos tirará mais, aleluia, não sairemos mais da presença do Senhor, glórias a Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando nós, pelo querido Espírito Santo de Deus, temos o entendimento da realidade do mundo espiritual que Deus fez para os salvos, que Deus fez para a sua igreja, para aqueles que Ele comprou com preço de sangue ali na cruz do Calvário, aleluia. Não tem nada melhor quando tudo se cumprir, porque preparado já está. O Senhor deixou bem claro que Ele ia para os céus e prepararia um lugar, e depois de preparar Ele vai voltar para nos buscar, para que onde Ele esteja nós possamos estar também, né? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe grandemente, todos vocês que já estão conosco nessa tarde, né? Irmã Dani, Vavá Maciel, irmã Gena Bento Martins, ali de Canguçu, né? Agora a irmã falou assim, 4º distrito de Canguçu, né? Que Deus abençoe grandemente ela e toda a sua família, também a sua mana de sangue ali, irmã Isaura, né? Sempre está conosco, a irmã Isaura, né? Já chegou, olha aí. Ô irmã Isaura, se eu estivesse falando mal da senhora, a senhora está escutando, né? Chegou aí, irmã Isaura, que Deus abençoe grandemente esse povo aí de Canguçu, Deus vos bendiga, Deus nos abençoe, vocês e a sua família, e esse povo aí de Canguçu, irmã Gena, eu sempre digo para a irmã Isaura, ó, que Deus use vocês para ganhar esse povo aí desse município, né? Não sei o tamanho de Canguçu, mas tem muitas almas para vocês ganhar para o Senhor aí. Sejam um instrumento de Deus aí para a salvação de alma deste município. Que Deus nos abençoe grandemente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu já tive trabalho no interior, né? Por exemplo, ali no 4º distrito de Pantano Grande, na Vila Várzea, eu abri um trabalho ali, divisa com o município de D. Feliciano, né? Passava uns metros ali, nós já estava dentro do município de D. Feliciano, inclusive cheguei a ter um ponto de pregação já dentro do município de D. Feliciano, né? E eu aprendi a amar esse povo do interior, né? É um povo simples, é um povo honesto, é um povo sincero, meus irmãos. É o povo aí do interior, né? Glórias a Deus. É árduo fazer a obra do Senhor no interior, mas é gratificante porque o retorno vem em almas, né? Se alguém pensa
e entrar no Evangelho para que o retorno seja enriquecer, está no Evangelho errado, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a alma para o reino do céu. É como disse Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória, tem que ser Jesus Cristo. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente este povo aí de Canguçu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se a irmã Isaura é do mesmo a área da irmã Gena, né? Zena, que diz que mora no 4º distrito de Canguçu, Coxilha do Fogo, parece que é, né, irmã? Que Deus vos abençoe grandemente, esse povo abençoado aí, que sempre estão conosco. A irmã Isaura diz, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Laurindo, Deus abençoe grandemente, amém. Que Deus abençoe a senhora também e toda a sua família e os seus familiares. Mas vamos junto, meus irmãos, a mais um hino nesta tarde abençoadíssima que o Senhor nos prepara para nós estarmos aqui, né? Com a live da bênção na quarta-feira, todas as quarta-feiras, das 15 às 16h30. Deus tem uma bênção para as vossas vidas, Deus tem uma palavra diretamente dos céus aos vossos corações, e também sempre estamos orando a Deus, né? Não podemos deixar, né, de priorizar a oração e a palavra de Deus, porque é o que nos mantém de em pé na presença de Deus, né, meus irmãos? Deus abençoe grandemente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa tarde. Que Deus vos abençoe cada dia mais e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Filho meu, tenho visto tua luta e teu sofrimento, contemplando tua vida, todos os teus momentos. Sei, filho querido, não tem sido fácil. Filho meu, sei que achou que eu não estava quando precisou. Chorando pediu socorro, não consigo não, mas estou aqui, seguro e firme em minhas mãos. Não desesperes, filho meu, não te assombres, sou teu Deus. Quando pensas que estás só, estou te levando no colo. As tuas mãos estou segurando, tua vida eu estou guardando. Se o mar em frente aparecer, eu abro ele, filho, tenhas fé. Filho meu, olhou pra trás e o rastro você só encontrou. Pensou caminhando sozinho eu estou. Sabe, filho, não deixou você desamparado. Uma mãe pode se esquecer do filho que gerou, seu melhor amigo que nunca te magoou. Pode te magoar,
mas eu jamais vou te deixar. Não desesperes, filho meu, não te assombres, sou teu Deus. Quando pensas que estás só, estou te levando no colo, as tuas mãos estou segurando, tua vida eu estou guardando. Se o mar em frente aparecer, eu abro ele, filho, tenhas fé. Não desesperes, filho meu, não te assombres, sou teu Deus. Quando pensas que estás só, estou te levando no colo, as tuas mãos estou segurando, tua vida eu estou guardando. Se o mar em frente aparecer, eu abro ele, filho, tenha fé. Tenhas fé. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, sem fé não tem como nós agradar a Deus, né? Aleluia. Que Deus nos abençoe grandemente nessa tarde. Esses hinos abençoadíssimos aí, né, que estamos rodando para nosso livro espiritual, na live da quarta-feira da bênção. Que realmente, meus irmãos, esta quarta-feira e esta live que iniciamos sempre às 15 horas, seja uma bênção dentro dos vossos lares. Seja aquele culto dentro da vossa casa, em um meio de tarde, em um meio de semana, em que muitos têm as suas atividades, né, para ganhar o seu pão de cada dia, outros não têm, não precisam, outros querem e não conseguem, e assim, meus irmãos, é muitas adversidades, mas uma coisa o Senhor tem assentado no meu coração: independente de qualquer situação, de qualquer ser humano nessa terra, a necessidade de Deus no meio do povo é muito grande. É muito grande mesmo a necessidade de Deus no meio do povo, meus irmãos, em um mundo em que nós vivemos, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vivo pela grande, infinita e amor de Deus nessa terra desde 1950, meus irmãos, né? Desde 1950, de 52 para cá, eu já me conheci como gente. Eu já tenho uma memória do tempo, daquela época, dos acontecimentos daquela época. E eu vejo que durante toda, não digo a minha infância, a minha meninice, que coisa boa era essa terra. Que coisa boa era o povo do mundo daquela época, povo sincero, povo honesto, povo de palavra, povo de respeito, de caráter, né? E eu nunca imaginaria que a situação da humanidade nessa terra mudasse tanto para pior como tem sido agora nos últimos tempos. Podemos dizer pela Bíblia Sagrada, nos últimos tempos, nos últimos dias, nos tempos do fim, nos dias do fim, a situação da humanidade nessa terra
É imaginável para quem nasceu que nem eu em 1950 e vejo a desgraça que está o povo nessa terra. O quanto o demônio tem trabalhado no meio da humanidade nessa terra, levando milhares e milhares de almas ao inferno diariamente, porque não querem Jesus, são escravos dele, são presa fácil dos demônios, que faz uma promessa para eles de algo que ele nunca poderá cumprir. Nunca alguém poderá receber algo de bom do príncipe das trevas, jamais. O prazer dele é ver o sofrimento da humanidade. A alegria dos infernos é ver o sofrimento do homem, imagem e semelhança de Deus. Por isso ele tem trabalhado, porque ele não há mais salvação para ele. Não há mais lugar de arrependimento, porque ele pecou diante de Deus. E do céu foi jogado para baixo, já com a condenação determinada. Ele e os seus anjos, como fala o Senhor Jesus, porque a terceira parte dos anjos do céu se rebelaram juntamente com ele e também estão algemados, em prisão, lugar de treva, aguardando o grande dia do juízo final, para serem todos eles lançados no lago de fogo, que arderá com fogo e enxofre eternamente. Isso será terrível, é o castigo pior que Deus pôde criar para a rebeldia contra Deus. E ninguém escapará de lá depois de estar lá. Ninguém sairá de lá, porque não haverá mais lugar de arrependimento, como não há para Satanás, Lucifer, diabo e um monte de nome que o desgraçado tem, né? Aleluia! Mas Deus, com seu imenso amor e misericórdia, vem, se faz carne que nem nós e morre na cruz do Calvário para destruir os grilhões da morte, para desfazer o poder do mal. Mas a humanidade não quer, meus irmãos, né? A humanidade não quer. É melhor obedecer o mentiroso, o enganador, do que obedecer a Deus, que é amor, que é paz, que é alegria e que é justiça. Aleluia! Glórias a Deus! Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa tarde. Que Deus nos dê graça e nos sustente nas suas mãos poderosas, para nós podermos ficar firme na presença de Deus e não perder a nossa salvação. Eu sempre digo, meus irmãos, que Deus me ajude, porque eu não quero perder o meu direito da salvação por nada neste mundo. Não tem nada que possa ser melhor do que a salvação da nossa alma, através do sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Oh, glória! Porque me criticas, porque me persegues, fala mal de mim. Diz que eu não presto, que eu sou o resto, que sou tão ruim. Como gente louca, só na sua boca não tenho valor. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Você se entristece, você se aborrece ao me ouvir cantar. Sua mágoa existe, você fica triste ao me ver pregar. Seu descontento faz o meu lamento
chorar por você. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Qualquer dia desses você vai me ver no meu lado santo, derramando pranto pra te ver vencer. Aí nesta hora, por ti mesmo chora, me querendo bem. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Certamente já se esqueceu que sou escolhido, ungido de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Glórias a Deus. Como a palavra do Senhor disse, né? Não foi nós que escolhemos ao Senhor, Ele nos escolheu. E eu tenho certeza, meus irmãos, e convicção na palavra do Senhor, porque realmente eu posso ver que foi o Senhor que me escolheu. Porque se fosse por mim ter escolhido ao Senhor, eu não conhecia, né? Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Glórias a Deus. Eu entrei umas 2 vezes dentro de uma igreja evangélica aos meus 23 anos de idade. Primeira vez na minha vida que eu coloquei os pés dentro de uma igreja evangélica e assisti um culto. Mas, da mesma maneira que eu entrei, eu saí sem entender nada, sem saber nada, meus irmãos. Então, por mim mesmo não tinha como eu escolher a Jesus para viver a minha vida nessa terra. Não, mas Ele me escolheu. Aleluia. E hoje eu tenho a plena convicção, fé no Deus que eu creio e certeza de que realmente Ele me escolheu, como disse o nosso irmão Paulo: desde o ventre materno sou eu um escolhido de Deus, para viver nessa terra, proclamando o seu evangelho de poder, o evangelho de transformação de vida, o evangelho de salvação de alma, o evangelho que a chave básica e sólida é os milagres que o Senhor opera no meio da humanidade. Glórias a Deus. E eu tenho certeza, né, meus irmãos, que sou um escolhido de Deus e tenho ouvido o Senhor confirmar, né, que Ele me escolheu e me chamou para pregar o seu evangelho. O evangelho verdadeiro, né, meus irmãos? Não é o evangelho de enriquecer, né? Não é o evangelho de comprar mansões,
Não é o evangelho de comprar carro de luxo importado, né? E os seus fiéis catar lixo na rua. Não tenho nada contra quem cata lixo na rua, mas tem muitos que catam para sobreviver, né? E ainda da sua migalha que ele sobrevive, eles são fiéis ao dízimo e levam para a igreja, enquanto o seu patrão, que não é Jesus, é os pastores milionários, desfrutam das regalias que este mundo oferece, andando de carro de luxo, andando de avião, de jatinho, de um lado para outro, abastado no dinheiro. Aleluia. Olha, meus irmãos, eu não encontrei na Bíblia nenhum ensinamento de Jesus que o homem chegue a essas condições, não. O Evangelho do Senhor Jesus que eu conheço na Palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas, em que o diabo quer até mudar agora, mas não vai conseguir, porque essa aqui está selada com o sangue do Cordeiro. Esse Evangelho, meus irmãos, não é Evangelho de enriquecer o homem, é Evangelho de ganhar alma, é Evangelho para povoar o céu, é Evangelho para esvaziar o inferno e povoar o céu com alma salva, lavada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Foi para isso que Jesus veio na cruz do Calvário. Aleluia. Eu não encontrei na Bíblia Sagrada Jesus dizendo: vão, pregue o Evangelho, enriqueçam, ganhem muito dinheiro, adquirem muitos bens nessa terra. Não, nunca vi Jesus falar isso. Eu sempre vi Jesus condenar a riqueza. E quando ele afirma quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, porque o seu coração está voltado para a riqueza. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, eu peço a Deus todo dia, e Deus sabe disso, que Ele abra o olho desta gente para não queimar no inferno depois com seus milhões e tudo, com seus carros de luxo, e tudo vai ficar para o anticristo. E eles vão perder o grande momento que Deus deu de serem salvos, porque deram lugar para a ganância, porque deram lugar para a riqueza. Eu já falei muitas vezes e continuo falando, eu agradeço a Deus por eu ter nascido pobre, meus irmãos, porque eu reconheço que a palavra do Senhor é pura e verdadeira, e Jesus disse que Ele veio para os pobres, não foi para os ricos. Não encontro isso na Bíblia Sagrada também, que Jesus veio para os ricos, não. Jesus veio para os pobres, para os pequeninos, para aqueles que não têm nada, e agora passam a ser dependentes de Deus. É isso que Ele quer, que nós sejamos dependentes dEle. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Se tem algum versículo na Bíblia que Jesus é o Deus dos ricos, me mostre, porque eu não encontrei ainda. Agora que Jesus é o Deus dos pobres, eu encontrei. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, nos desapegar dessa terra. O objetivo do Evangelho do Senhor Jesus é nos descolar desta terra, nos desarraigar das riquezas deste mundo
que prende muita gente para não obedecer a Jesus, que escraviza muita gente para não ser dependente de Deus, confiam nos seus bens, nas suas riquezas, e deixam de buscar em Deus o socorro para a sua vida e para a sua alma. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glórias a Deus! Olha, meus irmãos, eu tenho quase que certeza, porque se Jesus permitisse hoje que Silvio Santos voltasse, ressuscitasse e dissesse: olha, eu quero perder toda a minha riqueza, mas quero ir para o céu. Se ele tivesse essa oportunidade, garanto que ele faria isso. Se o Roberto Marinho tivesse como sair lá do inferno e voltar e se arrepender e dizer que queria perder toda a riqueza que tinha para ir para o céu, ele faria isso. Mas não pode mais, não tem mais volta. Aleluia! Jesus disse, aleluia, na parábola do mendigo e do rico, na terra tem os profetas, ouçam eles, porque se não ouvir quem está pregando na terra, mesmo que um morto ressurgisse do céu, eles não ouviriam. Aleluia! E eu creio nessa mensagem, eu tenho uma mensagem nesta palavra do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Jesus estava ali falando de si mesmo, que ele morreu e ressuscitou, e o povo continua sem acreditar em Jesus. Ah, pastor, mas a igreja, o mundo está cheio de evangélico, está cheio de evangélico, mas não de salvo. Está cheio de crente, mas não de cristão lavado no sangue do Cordeiro, voltado ao reino dos céus, voltado aos interesses de Deus. Não. Isso aí está pouco, são uma minoria remanescente que não tem se curvado diante do Deus Baal. Os demais estão tudo curvado a ele. A luxuaria, a riqueza, o mundanismo, o modernismo, a moda do mundo. Glórias a Deus, mas eu e você, meus irmãos, precisamos ser inimigo deste mundo se quisermos ir para o céu. Aleluia! Porque é assim que Jesus nos ensina. Aqueles que se constituírem amigo do mundo são inimigo de Deus. Aqueles que se constituírem inimigo do mundo serão amigo de Deus. E um amigo defende amigo. O amigo do mundo defende o mundo. O amigo de Deus defende o reino dos céus e a sua justiça. Pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Não se engane, meus irmãos, não se engane. Peça ao Espírito Santo abrir a sua mente, que está cauterizada e até hoje não entendeu ainda o mistério de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Até hoje ainda não conhece o Cristo ressurreto, porque é só pelo Espírito Santo que se conhece esse Deus. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Tem chegado conosco o pastor Valdecir Cruz Prates, bênção de Deus. Pastor Valdecir Prates está na audiência, Deus abençoe, pastor. Amigo, irmão em Cristo, companheiro nessa batalha, em favor das almas que precisam ser salvas, não é fácil. A gente sabe, meus irmãos, que não é fácil, mas também não é difícil, não é impossível quando Deus está na direção da nossa vida. Mas agora, quando está o dinheiro, aí tudo vai água abaixo, né? Aí não falamos a verdade para não perder
a oferta para não perder o dízimo, mas que Deus nos dê graça, meus irmãos, que esteja acima de tudo na nossa vida, almas para o reino de Deus, situação para nós viver e nos dar sempre Deus e sempre vai dar. O salmista disse: fui moço, fui criança, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi o justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Que Deus é esse se não cuidasse de nós, meus irmãos? Porque o homem se preocupar com as coisas dessa terra e deixar de confiar em Deus? Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glorificado seja o santo nome do Senhor, aleluia! Que Deus nos abençoe. Ezequiel Santo também está com nós essa tarde, que Deus abençoe. Ele diz: a paz do Senhor, estou na escuta aqui em Quevedo, né? Não sei onde é que fica Quevedo, meus irmãos, mas que Deus abençoe grandemente. Ezequiel Santo, a paz do Senhor, estou na escuta aqui em Quevedo. Que estado fica, que lugar fica, meu irmão? Deus abençoe você e a sua família, né? Glórias a Deus. Marcos Roberto Oliveira, luz e luz na audiência. Deus abençoe grandemente no Marcos e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o eterno, soberano, o Deus único, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa tarde. Deus vos abençoe grandemente, você e a sua família. E não esqueça que nós temos ainda uma palavra de Deus nessa tarde para a base da nossa oração pela sua vida. Deus tem uma palavra diretamente dos céus aos vossos corações. E depois nós vamos ainda levantar um clamor a Deus em favor da necessidade do povo. Aleluia! Quando eu orei, Jesus ouviu e atendeu a minha oração. O inferno ele explodiu e o gigante eu vi cair ao chão. Não tinha farinha na panela, o meu pão ele multiplicou. Deus abriu a porta e a janela, minha vida ele abençoou. No lugar da tempestade, uma chuva de verão, minha prova virou bênção, acabou minha aflição. Alegria tomou conta, tristeza fugiu de mim, solidão, irmão, já era, ela teve o seu fim. Se a madrugada é fria, o sol brilha de manhã, vence a luta quem confia. Aleluia! Ô glória! Não é vã, quem de madrugada busca o Senhor em oração, no final de toda a história tem vitória em suas mãos. Aleluia! Glória a Deus! A tua oração. Aleluia! Oh, glória! Quando eu orei, Jesus ouviu e atendeu a minha oração. O inferno ele explodiu e o gigante eu vi cair ao chão. Não tinha farinha na panela, o meu pão ele multiplicou. Deus abriu a porta e a janela,
abençoou. Aleluia. No lugar da tempestade, uma chuva de verão, minha prova virou bênção, acabou minha aflição, alegria tomou conta, tristeza fugiu de mim, solidão, irmão, já era, ela teve o seu fim. Se a madrugada é fria, o sol brilha de manhã, vence a luta quem confia, a sua fé não é vã. Quem de madrugada busca o Senhor em oração, no final de toda a história tem vitória em suas mãos. Quem de madrugada busca o Senhor em oração, no final de toda a história tem vitória em suas mãos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de... Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você não está sozinho. Aleluia. Uma batalha sangrenta, um soldado foi ferido e perdendo muito sangue não podia lutar. E dizia ao seu companheiro: venha me matar ligeiro, eu não quero mais sofrer. E dizia ele: eu não posso, vou pedir ao comandante, deixa ele ordenar. O sangue está correndo, não me decido sozinho, tenho que me consultar. Deixa comigo. Soldado ferido, o rei conta contigo, o rei conta contigo, oh aleluia. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você. Quando o comandante soube o que tinha acontecido, em meio a uma batalha, um soldado está morrendo. E dizia ao seu companheiro: venha me matar ligeiro, eu não quero mais sofrer. Enviou logo uma carta, dizendo ao rei o que se passa, e o rei lhe respondeu: o soldado ferido, você não pode morrer, o rei conta contigo. Soldado ferido, Jesus vai te curar hoje, o rei conta contigo. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferido, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você. Jesus conta com você. Esta guerra não é sua, é do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Quando o soldado leu a carta que recebeu de seu glorioso rei, trazida por seu mensageiro, desembanhou a espada e convidou os companheiros para o inimigo enfrentar. Todos queriam saber o que tinha acontecido com o soldado ferido. Na carta do rei estava escrito assim: o rei conta contigo. Soldado ferido, levante as mãos e adora o Senhor. Receba
leva cura, leva Jesus bem alto, adora ao Senhor. Mesmo o sangue jorrando e a força acabando, é preciso lutar. Soldado ferida, o rei manda lhe dizer: a guerra está se acabando, vence mais essa batalha, o rei conta com você. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mesmo que o soldado esteja ferido, mas o rei conta com você, né? Aleluia. Está ferido na caminhada, está ferido na batalha, aleluia. Mas mesmo ferido, o rei conta com você para se levantar em meio às feridas da batalha, os ferimentos na caminhada, mas o rei está esperando em você para ser mais um vencedor por Cristo Jesus, né? Não desanime, glórias a Deus. Meus irmãos, não estamos falando em mundo natural, estamos falando no mundo sobrenatural, espiritual. Nunca foi fácil e nunca será fácil a batalha no mundo espiritual contra o príncipe das trevas, né? Por isso que para nós vencermos, temos que estar preparados com as armaduras de Deus, como é descrito ali aos Efésios, né? E então nós vencemos a batalha, porque temos toda a proteção necessária para não sermos derrotados. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, né, meus irmãos? Que Deus abençoe as suas vidas, que Deus abençoe o seu lar, sua família. E agora é momento de nós irmos para a palavra de Deus e também a oração pela necessidade do povo, como sempre tenho falado, né? Após a palavra de Deus, nós vamos orar pela necessidade dos irmãos, né? Daqueles que estão com nós, daqueles que ainda vão ouvir, dos muitos que vão ainda assistir essa live, porque fica rodando, né? Nas redes sociais, né? E Deus sabe, em qualquer canto dessa terra, aonde há alguém clamando por misericórdia, aonde há alguém clamando por liberdade, aleluia, porque estão aprisionados pelo príncipe desta terra, que Jesus disse: eu nada tenho com ele, nem ele comigo, né? Glórias a Deus. Mas ele tem escravizado milhares e milhares de vidas em cima desta terra, porque tem ignorado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não tem levado a sério a mensagem da cruz, por isso tem se tornado refém do inimigo de Deus e tem levado vidas ao cativeiro, às prisões de treva e de condenação. Mas Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar.
E o Senhor fala ali no Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. Mentira não liberta, mas condena. A verdade liberta e salva. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Mas, meus irmãos, vamos à palavra de Deus, que temos que ainda orar, né? Temos que orar junto com os irmãos junto com nós, vamos orar nessa tarde. Mas vamos a uma palavra de Deus para a base da nossa oração nessa tarde, né? Glórias a Deus. Para a base da nossa oração, nós vamos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, né? Se encontra ali no Evangelho de Lucas, a palavra do Senhor registrada, para nós meditarmos nessa tarde. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Para depois, então, nós orarmos junto, né, meus irmãos? Pela necessidade do povo nessa terra. Aleluia. Meus irmãos, quando nós passamos para a palavra de Deus, eu vejo assim, meus irmãos, uma necessidade grande de nós meditarmos na palavra do Senhor. Escutar com atenção, meditarmos na palavra do Senhor, né? E eu até aconselho, porque é bom, meus irmãos, quando a gente está ouvindo a palavra, alguém pregar a palavra, né? É claro que a gente sempre convida os irmãos, vamos acompanhar a palavra. E a maior parte das vezes, meus irmãos, é para que os irmãos não venham deixar o inimigo colocar dúvida na palavra de Deus. Então ele mesmo lendo vai acompanhando, né? Mas tem muitos que às vezes no momento da leitura da palavra, e eles continuam depois com a Bíblia aberta, e aí não dão lugar para Deus falar com eles, né? Glórias a Deus, porque nós lermos a palavra é uma coisa, e o Espírito Santo nos revelar a palavra é outra, bem diferente, né, meus irmãos? Porque se lermos e o Espírito Santo não nos revelar nada, vamos entender do que lemos, né? É por isso que a Bíblia Sagrada tem a unção na palavra, a unção do Espírito Santo de Deus. Mas só conhece isso, meus irmãos, quem realmente é batizado com o Espírito Santo. Quem não é, não entende isso. Pode ler a Bíblia e falar, quantas vezes falar, mas fala sem entender. Glórias a Deus. Mas que o querido Espírito Santo nos dê entendimento nessa tarde e que nós venhamos compreender esta passagem. Mas ele já tem assentado no meu coração uma explicação dos versículos que vamos ler, né? Lucas, capítulo de número 13. E nós vamos ler a partir do verso 10, meus irmãos, né? E acima do versículo 10, do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, está escrito: a cura de uma enferma, né? Preste atenção. A cura de uma enferma. Certamente a palavra do Senhor está se referindo a uma mulher, né? Glórias a Deus. Mas vamos lá, fique em espírito, né? Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se.
vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Aleluia. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, num destes dias para seres curado, e não no sábado. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, aqui está um dos pontos-chave que eu quero, nessa noite, comentar nessa passagem bíblica. Glórias a Deus. O outro é com respeito da enfermidade. O outro é com respeito do modo como Jesus orou sobre ela. E que nós vimos hoje que em muitos lugares até isso aí é esse protesto e diz que não preciso, né? E eu vi um pregador aí que todo mundo conhece no nosso Brasil falar uma besteira, umas besteiras boca fora esses dias, né? E um culto que ele estava pregando, e aí eles transmitem pela rede social, e eu dei uma olhadinha ali, e quando saiu fora do trilho, eu digo: não tem tempo para esse tipo de coisa, porque quando o camarada está pregando a Bíblia Sagrada e está correto, amém, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Mas quando o camarada adultera a palavra de Deus, não tenho parte nesse negócio, não. Estou fora, meus irmãos. Estou fora da palavra de Deus, né? Por quê? Porque nós lemos aqui, a palavra nos ensina, a palavra está aqui, é correta. Não tem por que nós acrescentar nada e nem diminuir. É o que está escrito aqui, não tem enfeite na palavra de Deus. A palavra do Senhor é autoridade e acabou a história. Não é um evangelho de teatro, de fazer pessoas rir, de fazer pessoas se rolar no chão, correr, não. A palavra do Senhor é aquela palavra que quando o Espírito nos enche, parece que nós temos uma bomba, parece que vamos explodir a nossa carne, por não suportar tamanha glória de Deus que é. E essa glória está na palavra do Senhor. Está da maneira correta. Quando nós olhamos para Jesus, nós vimos tudo que o Senhor faz, né? E Paulo nos dá um recadinho, meus irmãos, um recadão, podemos dizer o melhor, né? Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu digo, somos tão pequenininhos, muito menos que Paulo, né? E com Cristo nem se fala, mas que nós possamos já pelo menos imitar a Paulo, porque Paulo imitou a Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estou falando assim, mas se você não entender, peça ao Espírito Santo que ele vai vos dar o entendimento. Mas vamos à palavra então. Ora, estava Jesus no sábado numa sinagoga, né? Eu fui pesquisar, irmãos, fui ler o que é sinagoga. Jesus pregou muito da sinagoga, Jesus falou muito da sinagoga, e em uma outra parte Jesus até falou, né, não me lembro em que passagem, na sinagoga de Satanás, né? E eu fui ver, e pelo que eu entendi, pelo Espírito Santo, que a sinagoga seria aqueles cultos, aquelas reuniões familiares que faziam nas casas. Não tinha templo, não tinha igreja, templos construídos, mas eles se reuniam, os judeus se reuniam nas casas, e ali eles faziam os cultos deles de adoração a Deus, né? E aqui estava Jesus chegando numa sinagoga dessa, onde tinha uma mulher enferma, né?
Mas era num sábado. E o judaísmo já tinha transgredido todos os 10 mandamentos, mas o sábado eles guardavam. Por quê? Porque o sábado ninguém podia fazer nada, né? O ser humano tem por natureza ser vagabundo nessa terra, não gostar de trabalhar, né? Então o sábado para eles, não pode trabalhar no sábado, né? Está escrito lá nos 10 mandamentos que no sábado não pode trabalhar, é dia de descanso. E aí Jesus veio e disse para eles, olha, eu não vim para desfazer a lei, mas eu vim para cumprir, porque eles já haviam descumprido toda a lei dos 10 mandamentos, né? E então vamos em frente, meus irmãos, para que você entenda, porque o relógio não para, meu Deus, aleluia. Veio ali uma mulher possessa, olha só, possessa de um espírito de enfermidade. Viu, meus irmãos? Aqui é um dos pontos-chave que nós precisamos entender, né? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Viu? Entendeu? 18 anos curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Agora aqui, meus irmãos, nós vemos que a palavra é bem clara, né? Ela não estava com defeito físico, né? Ela não estava com a coluna atrofiada, ela não estava com a coluna curvada, sem poder se levantar. Ela estava escravizada pelo espírito que encurvou ela e não permitia que ela se levantasse de jeito nenhum. Agora imagina quanto tempo já fazia? 18 anos, né? Um demônio nas costas de uma mulher, fazendo ela andar olhando só para o chão, só para a terra, né? De cabeça baixa. Imaginem, meus irmãos, né? 18 anos encurvada, sem de modo algum poder se direitar. E isso era o quê? Um espírito de enfermidade. Não era uma enfermidade na carne. É aquelas enfermidades nos dias de hoje, meus irmãos, que a pessoa vai para o médico faz exame, faz tudo, não tem nada, tá bom, teu corpo está tudo funcionando normal, o sangue está bom, está tudo bom, mas a pessoa está doente igual. É um espírito de enfermidade, é o demônio que entrou no corpo da pessoa e colocou aquele tipo de enfermidade ali que a medicina não descobre, só Deus sabe aonde está e só pelo poder de Deus para sair. A realidade é essa, o remédio é Jesus, para os demônios deixar as vítimas deles, que é os seres humanos, e que hoje prefere dar ouvido para o demônio do que para Deus, por isso são escravos do Satanás, das enfermidades, da droga, de tudo quanto ele pode colocar na vida humana. Aleluia, glórias a Deus. Mas vou dar uma corridinha aqui, porque o relógio parece que disparou agora. Mas glórias a Deus, né, meu irmão? Então está aí, está explicado esse ponto aqui, que era um espírito de enfermidade, e ela de modo nenhum podia endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Glórias a Deus, né? Olha aqui que Jesus falou para ela: mulher, vou te dar um remédio aqui e tu vai ficar boa. Não foi isso que ele falou. Ele diz: mulher, tu está livre dessa tua enfermidade. Porque no momento que ele fala está livre, o demônio já viu que ele tinha que sair, já viu que ele não podia mais ficar ali. Aleluia! Glórias a Deus. Ele já viu que, aliás, ele já sabia, quando que ela chegou, que Jesus estava aí, ele já sabia que ele ia ter que desocupar a casa que não é dele, ele tinha invadido, né? E não fazia pouco tempo, né, meus irmãos? 18 anos, já pensou? Só a misericórdia de Deus, meus irmãos.
É só o povo se voltando para Deus para ser sarado a sua terra. Mas tem que se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. Tem que se arrepender dos seus pecados, então Deus virá e sarará a terra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então a mulher ficou livre da enfermidade, né? Agora olha aqui o que ele fez. É outro ponto que eu quero falar, porque nos dias de hoje muitos ministérios não usam essa prática e ainda condena quem usa, né? E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Viu, meus irmãos? Jesus impôs as mãos nela, não precisaria, né? Ele dá uma ordem e o demônio tem que sair. Mas por que ele faz isso? Para nos deixar o exemplo. A Bíblia nos fala que tudo que Jesus nos deixou é exemplo para nós seguir ele, né? Então a oração com imposição de mão, e não só aqui também, está registrado no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, para impor a mão sobre os enfermos e eles ficarem curados. Nós temos que orar pelos enfermos com a imposição de mão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, aí ele impôs a mão na mulher, e a mulher imediatamente ficou curada e dava glória a Deus. Aleluia. Porque encontrou com o poderoso, encontrou com aquele que tem todo o poder em cima no céu e embaixo na terra. Meus irmãos, não temos mais como ir à frente, mas já deu para você entender a mensagem do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mas resumindo aqui, rapidamente, o chefe da sinagoga, quando viu aquilo ali, ficou bravo, ficou irritado. Mas ele não falou para Jesus. O diabo sabe com que ele lida, meus irmãos, né? Ele não chegou para Jesus: ó, Jesus, não pode fazer isso aqui, Jesus. Não, aqui não é lugar para isso aí, é sábado hoje, tu está proibido, tu sabe. Não falou isso. Mas ele falou para o povo: olha, tem 6 dias para vocês trabalhar. Vem num desses dias para ser curado, mas não vem no sábado. Hipócrita, Jesus chamou ele depois. Porque é verdade, né, meus irmãos? Por que ele não foi reclamar para Jesus? Ele sabe com quem ele lida, né? Que Deus abençoe nessa tarde, meus irmãos. Vamos orar. Vamos orar, aleluia. Glórias a Deus, porque Deus é poderoso. Esse mesmo Deus que libertou esta mulher, 18 anos, escravizada com um demônio nas costas, não deixava se levantar. Ele está nesta tarde trabalhando na sua vida para vos dar saúde, vos dar paz, alegria, para o nome do Senhor ser glorificado. E nos diz a Bíblia Sagrada, ela levantou dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmã Esther. Vamos orar, irmãos. Vamos orar nessa tarde. Soberano e eterno Deus de poder e glória. Muito obrigado, meu Jesus amado, por mais uma quarta-feira da bênção, Pai, da live da bênção. Obrigado pela vida do povo, meu Deus, nossos irmãos que estamos juntos, pelo poder do seu Espírito Santo, unido pelo poder do seu nome, Senhor Jesus. Deus poderoso, meu Deus amado, Pai, que a sua mão abençoadora possa estar nesse momento estendida sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família, Pai, para se libertar de todo mal, de toda enfermidade, para dar saúde, Senhor, a estas vidas, para dar alegria, para dar paz, meu Jesus querido, pelo poder do seu santo nome, e todo espírito de enfermidade seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Que Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo.
velho Adriamitino partiu levando uma grande tribulação. A velha Roma era o seu final destino, onde seriam encerrados na prisão. Mas entre tantos prisioneiros existia alguém marcado pelo sofrimento e dor. Não era Jonas a fugir de Deus agora, mas era Paulo, prisioneiro do Senhor. Vai, galera, fome, vai quebrando as tuas magas. Só Deus quem sabe que tu levas estas águas. Tão humildemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo Evangelho poderoso de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Por longos meses de viagem perigosa, 40 dias de espessa escuridão, por várias vezes lhe fugiu toda a esperança, estarrecidos pela fúria do tufão. Somente aquele missionário confortava, porque Jesus lhe apareceu dizendo assim: Paulo, não temas, que aqui estou convosco, também em Roma testificarás de mim. Vai, galera, fome, vai quebrando as tuas magas. Só Deus quem sabe que tu levas essas águas. Tão humildemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo Evangelho poderoso de Jesus. Qual um soldado valoroso na batalha, Paulo de Tarso segue firme sem temer. Nem a serpente venenosa lá de Malta pôde fazer do grande herói retroceder. É guerra santa contra os deuses da mentira. Tufões e mares não lhes viram mais temor. Vai sitiar as fortalezas do pecado com a espada invencível do Senhor. Vai, galera, fome, vai quebrando as tuas magas. Só Deus quem sabe que tu levas essas águas. Tão humildemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo Evangelho poderoso de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, é o Evangelho poderoso de Jesus. Que coisa maravilhosa nós poder viver esse Evangelho poderoso de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe a todos vocês, né? Que estiveram junto com nós até esse momento. Deus abençoe ricamente e até a próxima live, né?
A próxima live aqui será na segunda-feira, das 20 às 22 horas, mas nós temos a live ali no programa Mensagem Final, na rádio FM HP 107.5, também transmitido pelo Facebook, todos os sábados, das 16 às 18 horas. Até lá, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos fiquem na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. E quantos podem dizer comigo? Amém. Graças a Deus.